A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores da nossa classe de Escola Dominical dos Juvenis. Que alegria poder estar aqui com você mais uma semana para estudarmos estas lindas lições que nós temos à nossa disposição, que fala sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Eu espero em Deus que estas classes estejam sendo de bênção para a sua vida, para os seus alunos e que juntos estejamos aprendendo coisas maravilhosas e lições preciosas para as nossas vidas, porque isto é a palavra de Deus. Ela tem alimento, mas ela tem lição para cada um de nós. Amém? Portanto, hoje na nossa lição de número 8, que está intitulado Os Reis Mais Importantes de Israel, e é claro, se nós fôssemos tecer um comentário sobre todos eles, meus queridos, nós estaríamos aqui, precisaremos de muito mais lições para poder cobrir todos os reis importantes de Israel e de Judá. Entretanto, nós vamos dar aqui uma pincelada, não é? Sobre estes reis tão preciosos que marcaram a história deste povo de Deus. Amém? Portanto, aí na sua frente você tem esta sua lição de número 8 e como sempre nós falamos, nós temos disponibilizado para você o roteiro da lição, não é? Que os irmãos podem ter na descrição do seu vídeo, mas também os slides desse PowerPoint que você pode apresentar na sua classe, usá-lo completos ou parte deles, as fotos, para que a sua lição seja mais dinâmica e eles possam compreender e engajar melhor nas lições da classe de escola dominical. Amém? Então, os reis mais importantes de Israel, esta lição para o dia 23 de fevereiro de 2025. O nosso textuário diz o quê? Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Esta foi uma palavra que Deus trouxe para Salomão, filho de Davi. Portanto, também a nossa leitura bíblica, apesar de não a fazê-la aqui, mas vocês têm a oportunidade de fazê-la em classe com os seus alunos, que está em 1º de Reis, capítulo 11, dos versos 4 ao verso 13. Amém? O nosso estudo de hoje, nós o dividimos em 3 tópicos. O primeiro tópico diz Davi, o rei que amava cultuar ao seu Deus. Segundo tópico, Salomão, o herdeiro que trouxe polêmica. E em terceiro, o nosso terceiro tópico, Jeroboão, o servo que se tornou rei. Amém? Vamos lá então. Neste slide, vocês poderão ver a expansão da cidade de Jerusalém. Na aula anterior, nós mostramos um mapa sobre a extensão de todo o território de Israel, do Reino Unido. Entretanto, neste mapa, vocês vão ver a expansão da cidade de Jerusalém. Salomão, ao assumir o reino, ele também expandiu a cidade quando ele teve que construir o templo ao Senhor. E vocês vão ver aí uma imagem sobre esta expansão. Vocês aqui podem ver no dia de hoje, atual, esta é a vista da cidade de Jerusalém. Vocês vão ver aí esta cúpula dourada, não é? O domo dourado, que é da mesquita que está no lugar aonde antigamente estava o templo do Senhor, e nós vamos ver todas essas muralhas que estão ao redor da cidade de Jerusalém, e esta fotografia eu a tirei desde o Monte das Oliveiras, ou seja, quando você olha do Monte das Oliveiras, você vê toda a cidade de Jerusalém, e aí você vai poder pensar, imaginar a visão que Jesus ele teve quando Jesus ele olha para Jerusalém, aquela passagem dos evangelhos que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar teus filhos como a galinha junta os pintainhos seus. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico, Davi, o rei que amava cultuar. Nós já estudamos aqui, na nossa lição passada, falamos muito
em detalhes sobre a vida de Davi. Entretanto, na nossa lição de hoje, o nosso comentarista, ele também faz essa moção sobre Davi como rei, como poeta, como adorador. Portanto, ele era um homem que amava cultuar ao seu Deus, um homem que amava louvar a Deus, que amava compor salmos e hinos ao seu Deus. Portanto, os nossos subtópicos são: ele restaurou o culto a Deus. Lembre-se que Davi, ele fez esta grande dádiva para o povo de Israel. Ele trouxe a Arca do Concerto e ele trouxe novamente este amor ao povo para cultuar ao seu Deus. Em segundo lugar, ordenou os cantores, porteiros, todos os homens, pessoas que trabalhavam dentro do santuário, no templo do Senhor, apesar de não haver o templo de Salomão. Entretanto, havia a Arca do Senhor e o povo juntava-se para cultuar, para louvar ao Senhor, para oferecer os seus sacrifícios. E também, em terceiro lugar, Davi ele faz o projeto da construção do templo que haveria de ser seu filho Salomão, que o haveria de construir. Amém? Vamos ao nosso primeiro subtópico. Davi, ele restaurou o culto a Deus. Vamos ler os nossos versículos que está em 1 de Crônicas 29, 10, 11, 20 e o Salmo 122, 1, que é um salmo muito conhecido de todos nós. Diz assim 1 Crônicas 29, 10: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Você vai ver que Davi, ele ama, ele louva, ele ora, ele canta, ele compõe poemas para o Senhor, aleluia, e ele traz ao povo de Deus para poder cultuar, ele restaura este culto. 29:11, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Você pode ver aí a beleza desta composição, deste hino, desta compreensão de Davi. Ele era o grande rei, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fez grandes obras, ele fez grandes proezas, mas Davi sabia que a honra, o poder, a magnificência, a majestade, tudo pertencia a Deus. E isso faz toda a diferença, meus queridos. Quando nós sabemos dar a glória devida ao nosso Deus, aleluia. Deus, ele prospera, Deus, ele faz, Deus, ele opera, Deus, ele se manifesta, Deus, ele usa, Deus, ele visita, Deus, ele traz transformações e grande poder para as nossas vidas, aleluia. Vamos ainda. 1 Crônicas 29, 20 nos diz o quê? Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Olha aí a beleza do que é um homem fazer com que este povo possa voltar-se para poder adorar ao seu Deus. Versículo Salmo 122, versículo 1, este versículo tão lindo que todos nós conhecemos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta realmente seja uma alegria para nós. Isto é algo que você pode falar e dizer para os seus alunos. Será que qual é a nossa motivação para vir à casa do Senhor? Será que quando nós chegamos no sábado à noite, domingo pela manhã, será que o nosso coração está desejoso, alegre em estar na casa de Deus? Ou será que nós estamos sendo empurrados para fazer isso? Que Deus nos guarde, que no nosso coração haja uma alegria, um contentamento, que nós possamos sentir falta de estarmos na casa do nosso Deus. Amém? O segundo subtópico diz: ordenou os cantores e porteiros. Uma das coisas que Davi ele fez
no santuário, na casa de Deus, é que ele estabeleceu a ordem dos cantores, dos instrumentistas, do coral, dos porteiros, daqueles que ofereciam, dos levitas. Meus queridos, Davi, ele não era simplesmente um rei de estar somente nos livros, vendo a política do seu reino, o que é quem é fazer. Ele lutou muito, é verdade. Mas nos últimos anos de Davi, ele tomou o seu tempo para organizar o culto a Deus em Israel. Nós vamos ver aí, 1 de Crônicas, capítulo 23, o que é que diz? Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor e 6.000 oficiais e juízes. Era muita gente, irmãos. Muita gente trabalhando na casa do Senhor. Eles tinham que ter turnos. Vocês vão lembrar que os levitas, os sacerdotes, eles tinham turnos para vir e trabalhar e oferecer sacrifícios, porque eram muitos. Aleluia! E 4.000 porteiros. Olha aí, 4.000 porteiros. Imagina a sua igreja com 4.000 porteiros. 4.000 para louvarem o Senhor. Um coral de 4.000 vozes. Você pode imaginar uma coisa dessa? Com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Ou seja, Davi, ele não somente compunha, não somente ordenava as pessoas, mas Davi também, ele arrumava, ele fazia, ele criava instrumentos e ele preparava os instrumentos para louvar o Senhor. Que beleza, que coração para adorar o seu Deus, aleluia. Versículo 6, e Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi. Quem eram eles? Gerson, Coate e Merari. Amém? 1 Crônicas 25:1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Aleluia! Então nós vamos ver que Davi ele se preocupou. E que beleza, meus queridos! A igreja é uma igreja de ordem. A igreja é um grupo ordenado, porque nós somos filhos de Deus e nós estamos trabalhando e louvando para Deus. Deus não é desordenado, Deus ele não quer que, vamos fazer de qualquer jeito, vamos lá empurrando com a barriga. Não, nós temos que fazer o nosso melhor. Se nós cantamos o nosso melhor. Se nós tocamos o nosso melhor. A obra que nós tenhamos que fazer na casa de Deus, nós fazemos com presteza, nós fazemos com excelência, porque isto é bíblico. E Davi sabia a realidade e a verdade sobre isso. Amém? Aleluia. Muito bem, nosso terceiro subtópico. Davi também, não somente ele restaurou o culto, ordenou os cantores, porteiros, entre os instrumentistas, mas ele projetou a construção do templo, que Deus disse para ele: você não poderá fazer isso porque você derramou muito sangue. Muito cuidado, eu já ouvi muitas pessoas dizerem: irmã Vânia, Deus não permitiu Davi construir o templo porque ele pecou, porque ele teve aquele problema com Batseba. Isso não é verdade, meus queridos. A Bíblia não fala isso. É verdade que Davi, ele pecou. É verdade que Davi pagou o preço do seu pecado. Entretanto, esta não foi a razão pela qual Deus impediu Davi de construir o templo. A razão foi que ele foi um homem que derramou muito sangue, ou seja, não foi a questão dele fazer as guerras que Deus havia mandado, de conquistar o que ele tinha que conquistar, mas é porque havia muitos inimigos por causa das suas guerras. E para construir um templo daquele que levou Salomão 7 anos para o construir, ele não podia construir
e estar lutando ao mesmo tempo. Ele não podia estar preocupado com outras coisas. Portanto, Deus disse esta verdade para ele e nós vamos ver ali em 1 de Reis, capítulo 8. Esta imagem que nós vemos é uma imagem do templo do Senhor em Jerusalém. Uma coisa enorme, uma das maravilhas do tempo antigo era o templo. Quem vinha de longe e como Jerusalém e como o templo estava sobre um monte, estava sobre alto, quem vinha de outras cidades, das outras províncias de Israel, quando chegava em Jerusalém, meus queridos, a primeira coisa que eles podiam avistar era aquele grande templo dourado, aleluia. Ali estava o local de adoração a Deus. 1 Reis 8,18 é uma palavra de Salomão que ele diz: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho que descender de ti edificará esta casa ao meu nome. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. Olha aí, nós vamos entender que Salomão, quando ele assume o trono, ele não era um homem, não é, maduro. Não, ele era muito jovem. E ele disse, a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência. Olha que coisa linda. Davi sempre preocupado em dar o melhor para Deus, irmãos. Quantas vezes nós vemos situações que pessoas querem dar o resto para o Senhor, querem dar o que sobra para o Senhor? Não, meus queridos, aprendamos de Davi. Davi, ele disse, a casa que se há de edificar para o Senhor, há de se fazer magnífica em excelência, tem que ser o melhor, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora, disse Davi, lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes a sua morte. Meus queridos, Davi teve este desejo de construir a casa. Deus disse, você não, seu filho. E ele disse, tudo bem, vai ser meu filho. E é importante aqui algo que nós possamos passar para os nossos alunos. Porque algumas vezes na nossa vida somos bem intencionados. Nós queremos fazer alguma coisa para Deus. Mas Deus pode ser, como ele fez com Davi, Deus pode dizer, meu filho, não, você não vai fazer isso. Lembra-se de Paulo? Ele disse que queria ir para Bitínia e Deus disse, não, você não vai para Bitínia, você vai para Macedônia. E meus queridos, nós vamos entender e ver que quando Deus ele diz não a um projeto, a um sonho, algo que você está bem intencionado para fazer para Deus, não é nem para você. Davi não estava construindo aquele templo para ele estava construindo para o Senhor Deus. Mas Deus disse, você não. E este homem teve a capacidade, teve a maturidade de não somente entender de que Deus não ia dar a oportunidade a ele, mas ele também não teve aquela reação infantil. Ah, tá bom, eu não vou fazer, então agora, ó, que se vire. Eu não quero nem saber. Não, não foi isso. Davi, ele disse, eu não farei, mas eu vou preparar tudo para o meu filho, porque o meu filho é muito jovem, ele é muito tenro em idade, e eu vou preparar todo o material de ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro, madeira. Davi, ele juntou tudo que ele queria, tudo que ele tinha no seu tesouro próprio, das suas conquistas, dos espólios das suas guerras. A Bíblia diz que Davi ofereceu a Deus para poder construir o templo do Senhor. Que coração, aleluia. 1 Crônicas 28:20, ele disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, aleluia,
há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Oh, meus queridos, aleluia! Que coração! Que homem de Deus, aleluia! Sabendo que o seu fim estava próximo, sabendo que ele não haveria de realizar o que ele queria realizar, mas isso não o impediu dele poder preparar todas as coisas e incentivar o seu filho, aquele que se assentaria sobre o seu trono, para poder realizar o sonho dele na vida do seu filho, aleluia, para o Senhor nosso Deus e para que Israel tivesse uma casa para o adorar. Amém? Aleluia. Antes de nós passarmos ao nosso segundo tópico, eu gostaria de poder fazer uma pequena introdução sobre a vida de Salomão. Temos muitas informações sobre este homem, temos muita informação sobre este terceiro rei de Israel, do Reino Unido. E então, vamos ver. Em primeiro lugar, Salomão. O seu nome significa pacífico. É aquele que tem paz, aquele que faz paz. E foi exatamente o que norteou a vida e o reinado de Salomão. Mas Salomão, ele teve um segundo nome. O profeta Natã deu um nome para ele, que ele se chamou Gedidias. Amém? E Salomão, ou Gedidias, os seus pais se chamou Davi e Batseba. Vamos lembrar que o primeiro filho que Davi ele teve com Batseba após o seu pecado, aquele filho morreu. Entretanto, Deus deu a Davi este segundo filho, chamado Salomão. Salomão ele vinha da tribo de Judá e ele nasceu em Jerusalém. Foi um dos filhos de Davi que nasceu em Jerusalém. E o seu filho que reinou em seu lugar se chamou Roboão, que era filho de Salomão com Naamá, a amonita. Nós vamos ver que Salomão ele foi o terceiro rei de Israel e Salomão, como Saul e como Davi, ele também reinou 40 anos. Vamos ver que uma das coisas mais lindas e importantes da vida de Salomão foi a sua sabedoria. Salomão foi o responsável de construir o grande templo do Senhor, o qual levou 7 anos para ser edificado. Amém? Também eu gostaria de dar uma dica para você, para esta classe de escola dominical desta semana. E nós vamos ver aqui alguns fatos sobre Salomão. Todos os fatos dele, é claro, tem muitos mais do que isso, mas aqui vão 8 deles, que a Bíblia Sagrada nos registra. Você pode colocar todos esses fatos num papel, com um tracinho do lado, para que eles possam marcar verdadeiro ou falso. É claro, todos esses são verdadeiros. Ou também, para ser mais fácil, você simplesmente pode falar, ditar cada um desses fatos e pedir a eles para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Amém? E assim você pode testar o conhecimento dos seus alunos também. Muito bem. Então, quais são esses fatos sobre Salomão? Primeiro, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. Verdade. Penso que os seus alunos vão ficar escandalizados. É verdade. Segundo lugar, o rei Salomão ele foi ungido para ser rei pelo profeta Natã. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus apareceu 2 vezes a Salomão em sonhos em uma cidade chamada Gibeão. Quarto, Salomão, ele compôs, foi um grande homem sábio, ele escreveu muito, ele observava muito e a Bíblia diz que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos e também um salmo, amém? Então, é por isso que nós temos o livro de provérbios, não é? Que tem a composição de muito desses provérbios de Salomão. Quinto lugar, ele tinha 40.000 estrebarias de cavalos e 12.000 cavaleiros. O seu reino foi grande, próspero. Amém? Salomão também ele é o autor de 3 livros poéticos da Bíblia Sagrada.
Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nós vamos ver que Salomão, no dia da apresentação, da inauguração do templo do Senhor, somente Salomão, irmãos, olha aí a riqueza deste homem. Ele ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas, para que nós tenhamos, não é, a ideia do que era não somente a sua riqueza, mas como é que foi o culto de inauguração do grande templo de Salomão. Amém? E, finalmente, a Bíblia fala sobre 3 homens que foram 3 grandes inimigos de Salomão já no final da sua vida. O primeiro se chamou Haddad, o segundo se chamou Rezon e o terceiro se chamou Jeroboão. E nós estaremos falando sobre Jeroboão no nosso terceiro tópico. Amém? Muito bem. Se vocês observarem nesta foto aí, esta é a foto da vista da cidade de Gibeão. E foi este local aonde Deus apareceu a Salomão em sonhos e perguntou a ele o que é que ele queria. Oh, meus queridos, se Deus dissesse isso pra gente, né? Que bênção, aleluia! Mas lembramos que neste lugar de Gibeão era onde estava o tabernáculo do Senhor, e as pessoas vinham, e Davi vinha, e Salomão foi para oferecer sacrifícios ali em Gibeão. Amém? Vocês vão ver que ali também em Gibeão existe até o dia de hoje um tanque que é chamado o Tanque de Gibeão, onde houveram grandes histórias neste local. Mas uma delas, muito importantes, foi o local da batalha entre os soldados de Joabe, capitão do exército de Davi, com os soldados de Abner, que era o capitão dos exércitos de Isbosete, que era filho de Saul. Então, Gibeão, ele teve um grande significado na Bíblia e ali está até o dia de hoje em Israel. Portanto, o nosso segundo tópico diz Salomão, o herdeiro que trouxe polêmica. E eu quero que vocês possam imaginar, meus queridos, Salomão não era o filho mais velho de Davi. Ele tinha outros irmãos que possivelmente estavam de olho no trono do seu pai Davi. Entretanto, nós vamos ver que Absalão, por exemplo, foi um filho que tentou roubar o trono de Davi e ele terminou morrendo pelos soldados de Davi. Nós vamos ver que Amon, também filho de Davi, era outra pessoa que poderia ter assumido o trono, mas porque ele teve aquele incesto, ele forçou, ele estrupou a sua irmã Tamar e por isso Absalão ele o mata. E por isso, Amon também é descartado da história. Mas havia um outro filho de Davi, aquele que haveria de sentar-se no trono, que era chamado de Adonias, irmão também de Absalão. Entretanto, nós vamos ver que Davi ele fez uma promessa para Batseba, que o seu filho Salomão seria aquele que se assentaria no seu trono, porque Deus havia dado uma promessa para ele. Então, o nosso primeiro subtópico é sua ascensão ao trono. Segundo, sua sabedoria e sua prosperidade. Terceiro, suas alianças políticas e o seu desvio. Amém? Antes de Salomão ser ungido como rei, a Bíblia nos diz que o seu irmão Adonias, ele se levantou e ele se declarou rei. Por quê? Porque Davi já estava velhinho. Davi estava sobre um leito. E Adonias, juntamente com Joabe, eles fazem um pacto e ele se proclama o rei de Israel. E Natã e Batseba se apresentam diante do rei Davi para perguntar o que está acontecendo. Porque havia uma promessa que o seu filho Salomão era aquele que haveria de reinar no seu lugar. Vamos lá ver os nossos versículos. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Essa foi a pergunta do profeta.
Você falou isso para Adonias e não falou nada para a gente? E é claro, Davi disse não, chama Batseba, chama Natã, chama os capitães, e Davi ele diz, e o rei lhes disse, tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Nós vamos ver aqui que não era a intenção ainda de Davi. Davi estava vivo. Davi não estava talvez pronto, apesar de velho, apesar de cansado, apesar de doente. Davi talvez não estava ainda no momento de passar o cetro para Salomão e dar a ele e fazer com que ele fosse ungido rei no seu lugar. Ou seja, a maneira certa seria que quando ele morresse, então o profeta, o sacerdote, os capitães colocariam Salomão e ungiriam a ele no seu lugar. Entretanto, como Adonias, ele, nesta batalha, nesta guerra, nessa polêmica, quem é que vai assumir o trono? Então, com esta colocação de Adonias, Davi, então, ele teve que mandar ungir a Salomão no seu lugar antes dele falecer. E nós vamos ver aqui, nesta imagem que vocês veem, aonde está este círculo, era o local aonde estava a fonte de Giom. A fonte de Giom, ela estava do lado de fora dos muros da cidade. E esta era a fonte que é uma nascente de água e que supria água para toda a cidade de Jerusalém. No tempo do rei Ezequias, Ezequias cavou um túnel que tirou a água desta fonte, desta nascente, e trouxe para dentro da cidade, porque os assírios, eles haviam sitiado a cidade e Ezequias disse, por que eles vão encontrar tanta água, não é? Então, neste lugar, chamado a fonte de Giom, era o costume dos reis de serem ungidos como rei naquele lugar. Haviam torres que estavam sobre aquela fonte e nessa foto vocês poderão ver a nascente desta água que brota e ela leva. E esta mesma água hoje vai até ao tanque de Siloé, aonde nós vamos ver milagres que foram feitos através de Jesus. Nessa região, então, foi aonde Davi ele manda Natã, com Zadoque e os seus capitães, ungirem a Salomão como rei de Israel. Amém? Em segundo lugar, sua sabedoria e a sua prosperidade. Salomão, ele foi o homem mais sábio da face dessa terra. Sua sabedoria vinha de Deus, foi Deus que lhe deu como presente. Quando Deus apareceu a ele e Deus perguntou a ele, o que é que tu queres que eu te faça? Meus queridos, e cabe a nós pensarmos e cabe a nós perguntar aos nossos juvenis. Se Deus aparecesse para você hoje e te perguntasse, o que é que tu queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? O que é que você pediria a Deus? Salomão poderia ter pedido por riqueza, pedido por bens, pedido por fama, pedido por poder sobre outras nações. Mas Salomão, naquele momento, pede a Deus sabedoria. E em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que quiseres que te dê. Olha aí, um passe livre. Peça o que você quiser. A teu servo, pois, disse Salomão, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este
tão grande povo, aleluia. Eis que fiz, olha a resposta de Deus. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve e depois de ti teu igual se não levantará. Aleluia! Olha aí a determinação de Deus. Próximo versículo. E também até o que não... Olha aí, meus queridos. Olha aí. Como Salomão priorizou o que era divino. Como Salomão priorizou o seu povo. Como Salomão priorizou a obra de Deus. Como Salomão, ele priorizou o que era não o dele, mas o de Deus. O que foi que Deus disse? Eu vou te dar sabedoria como ninguém mais no mundo houve nem haverá. E também ele disse, até o que tu não pediste, eu te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aleluia. Meus queridos, a fama, a riqueza, a sabedoria de Salomão voou longe. A Bíblia diz que os reis vinham de longe, olha aí o capítulo 4, versículo 34, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Inclusive, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, veio para ele porque havia ouvido falar da sabedoria de Salomão. E quando ela chega, que vê todas as coisas, que vê os seus servos, que vê as riquezas, que vê o templo, que vê tudo, ela disse, olha, não me disseram nem a metade do que verdadeiramente tu és e do que tu tens e de tudo, da glória que é o teu reinado. Aleluia. Mas tão grande sabedoria, tão grande capacidade. A Bíblia diz que Salomão, ele começou a fazer alianças políticas para manter a paz entre os reinos que estavam ao seu redor. Salomão começou a casar-se com diferentes princesas. Todas aquelas princesas daquelas nações que eram pagãs. A Bíblia diz que Salomão começou a casar-se com elas. E por incrível que pareça, meus queridos, a primeira esposa de Salomão não foi uma mulher do seu próprio país. Não foi uma israelita. Foi a filha de Faraó, do Egito. Você pode imaginar uma coisa dessa? Simplesmente para poder manter a paz? Porque este era um costume, sim. Era um costume dos povos antigos, dos reinos antigos, que davam-se suas filhas, os reis davam suas filhas, para poder fazer contratos, fazer alianças, para que houvesse paz, para que eles recebessem, tivessem prosperidade um com o outro. Mas, meus queridos, nós vamos ver uma tragédia grande na vida deste grande homem de Deus, usado por Deus, com uma sabedoria incrível. Meus queridos, vocês vão lembrar, na questão da sabedoria de Salomão, da história, não é? Logo quando ele começou o seu reinado, que chegaram duas prostitutas com um filho, dizendo, é meu filho, é meu filho, o dela morreu. Não, o dela morreu. E o que foi que Salomão fez? Manda um soldado, manda cortar o menino em dois e dá um pedaço para cada um. Irmãos, que tipo de conselho é esse? Que tipo de julgamento é este? E a Bíblia nos diz que a mulher, a mãe da criança, disse, não mate meu filho. Enquanto a outra disse, vai, mata mesmo, corta. A outra disse, não, dá para ela. Eu prefiro perder o meu filho do que vê-lo morrer. E Salomão então disse, dá para esta, porque esta é a mãe verdadeira. Oh, meus queridos, esse tipo de sabedoria. E este homem se perde pela política, se perde pelas suas práticas, se perde pelo seu prazer carnal. Vamos lá ver. E o rei Salomão não foi somente questão da política.
Olha o coração do homem. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Estranhas. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, todos aqueles povos que adoravam outros deuses, Salomão trouxe para a sua casa, trouxe para o harém, trouxe para Israel, trouxe para sua casa. Meus queridos, contrário completamente à palavra que Deus havia determinado para o povo de Israel. Versículo 2. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, a essas mulheres, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. Este havia sido mandado de Deus. E olha aí como termina o versículo. A estas se uniu Salomão com amor, por causa da sua própria concupiscência, por causa da sua carnalidade, por causa do seu desenfreamento. Pecou, jogou tudo fora, tudo que Deus deu para ele, jogou fora pela sua própria carnalidade, pelo seu prazer humano, carnal, jogou a bênção de Deus fora. Por quê? Ah, não, eu sou rei, ninguém vai me tocar. Não, ninguém, só são mulheres. Vamos ver o que diz o próximo versículo. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Oh, meus queridos, que tristeza, que tristeza. Lutou tanto tempo, e quando chegou no tempo da sua velhice, as suas mulheres começaram a perverter o seu coração e começaram a pedir: faz um altar aqui para o Deus dos Sidônios, faz um altar para Baal, faz um altar para Astarote, faz um altar para Malcom, faz um altar para a deusa essa e o Deus esse. E a Bíblia nos fala, não na cidade de Jerusalém, onde havia o templo, mas fora dele, fora da cidade, havia grandes altares que estavam erigidos a diferentes divindades, que Deus havia desde um princípio dito para eles: vocês não se misturarão com essa gente, porque eles vão perverter o seu coração. Meus queridos, esta verdade não muda. A verdade de se misturar com o mundo, aleluia, por favor, ensine isso para os seus alunos que são jovens, que estão prontos, que estão aí a todo vapor. A mistura com o mundo corrompe os costumes, os bons costumes, os costumes bíblicos, os nossos padrões. Pervertem o coração do homem. Não tem ninguém que escape, meus queridos, porque quando nós abrimos o nosso coração para o mundo, quando nós amamos o mundo, a Bíblia diz, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Você não pode amar a dois senhores. Ou você está no mundo, ou você ama o mundo, ou você ama Deus. Aleluia. Não há como misturar. Porque quando se mistura, acontece o que aconteceu com Salomão. Aleluia. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviar o coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Meus queridos,
Que maneira terrível de pagar o Senhor. O Deus que se apresentou a ele 2 vezes, ele não fez aquilo nem porque ouviu falar, porque não, irmãos. Salomão teve a sua própria experiência, ele experimentou quem era Deus. Aleluia! Ele viu, ele recebeu tudo aquilo que ele tinha. A riqueza, o poder, a fama, a sabedoria, o templo, os palácios, as riquezas, as estrebarias, tudo aquilo que ele teve. Não era por causa dele, era por causa do seu Deus. E trair o seu Deus desta maneira, oferecendo sacrifícios a outras divindades que não era Deus. Meus queridos, não teve outra coisa. Deus disse para ele: eu vou rasgar de ti o reino das tuas mãos. Aleluia. E chegamos ao nosso terceiro tópico, que fala sobre Jeroboão. Amém? Permita-me dar esta introdução sobre a pessoa de Jeroboão. Amém? Jeroboão na Bíblia Sagrada, também chamado de Jeroboão I, porque na história de Israel houve 2 Jeroboãos, ok? O primeiro e tempos mais tarde, Jeroboão II. Jeroboão I também era chamado de Ben-Serua. Os seus pais eram chamados de Nebate e Zeruá. Ele era da tribo de Efraim, e a tribo de Efraim era uma das maiores tribos, não é? Do Reino do Norte. Era a maior tribo que havia, a tribo de Efraim. Jeroboão, ele teve 2 filhos. Um se chamou Abias e outro se chamou Nadab. E foi Nadab que tomou o seu lugar quando Jeroboão faleceu. Nós vamos ver que Jeroboão, ele foi o primeiro rei do Reino do Norte. Vamos lembrar que, por causa do pecado de Salomão, houve uma cisão, mas não no tempo de Salomão, mas sim no tempo do seu filho, Roboão. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre esta divisão, sobre esta cisão dos 2 reinos, porque na lição número 10, nós vamos ter uma lição apenas sobre isso, a divisão dos 2 reinos, de Judá e de Israel, do norte e do sul. Amém? Então, para hoje, nós vamos ficar aqui que Jeroboão, ele foi o primeiro rei do Reino do Norte. Em segundo lugar, ele reinou 22 anos. Este homem chamado Jeroboão, ele construiu 2 altares em 2 cidades, e nós vamos ver por quê, em Dan e em Betel, um no extremo norte e um no sul de Israel. E ele viveu um tempo da sua vida no Egito, porque ele saiu fugido de Salomão. Ele foi um grande servo de Salomão, era um homem valoroso, era um homem trabalhador, e a Bíblia diz que ele colocou a ele sobre todos os homens na construção que eram da casa de José. Portanto, esta é a introdução que nós temos da pessoa de Jeroboão. Portanto, Jeroboão, o servo que se tornou rei. Por incrível que pareça, um servo se tornou rei. Vamos lá ver. Os nossos 3 subtópicos é a divisão do reino. Segundo lugar, o rei leva o povo a se desviar. Terceiro lugar, a predição do reino do norte. Amém? Vamos lá então? Roboão foi aquele que assumiu o trono de seu pai. Entretanto, logo no princípio, nós vamos falar mais isso na lição número 10. Roboão foi consultado pelo povo por causa das taxas, e o que acontece? Ele disse: não, eu não vou abaixar, eu não vou mudar, tudo vai continuar como está, e por causa disso o povo se molestou, o povo ficou indignado com a posição de Roboão, que era um jovenzinho, mas que se pensava, que se achava que era o tal. E por causa disso, a Bíblia diz que o reino se rompeu. 10 tribos se juntaram e eles foram e tomaram a Jeroboão como o seu rei. E 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram debaixo do reinado
de Roboão. Amém? Portanto, a divisão do reino. Vamos ler aí alguns dos versículos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29, diz o quê? Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. Versículo 30. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. Lembremos que os profetas de Deus usavam muito deste tipo de comunicação visível, dramatizada, para que as pessoas pudessem compreender o que Deus estava dizendo. Então, Aías tinha uma veste nova, pegou a veste, rasgou em 12 pedaços, e o que é que acontece? E disse a Jeroboão, Aías disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Aleluia. Capítulo 12 fala sobre Roboão. E diz assim, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 12, 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Ô, meus queridos, nós vamos ver aqui, então, que existe um rompimento, existe uma cisão. 10 tribos, então, saem com Jeroboão, e 2 tribos, que aqui no caso está dizendo senão a tribo de Judá, mas a tribo de Benjamim também fica com eles, porque era a tribo de Benjamim era onde estava a cidade de Jerusalém, a capital. Jeroboão agora, ele sai, ele é o rei, e a Bíblia nos fala que ele tem 10 tribos, ou seja, a maior parte do povo de Israel ficou com Jeroboão. Jeroboão, então, ele faz a sua capital em Samaria, que era mais ou menos no centro de Israel. Entretanto, nós vamos ver que este homem, Jeroboão, depois de Deus dar a ele este grande favor de colocar a responsabilidade de dar as 10 tribos de Israel nas mãos de Jeroboão, como é que ele paga a Deus? O que é que ele faz a Deus? Meus queridos, 1 Reis, capítulo 12, nos vai contar esta história. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Olha a insegurança deste homem. E por que ele estava dizendo isso? Vamos lembrar que todo o povo de Israel, todos os anos, eles vinham a Jerusalém para cultuar ao Senhor, para as festas anuais, aonde eles se apresentavam, aonde eles traziam as suas colheitas, aonde eles traziam as suas ofertas ao Senhor, é em Jerusalém. Mas agora, a verdade, né? Como a gente diz no ditado, a ficha caiu para Jeroboão, ele disse, opa, e agora? O que vai acontecer? Quando chegar na época das festas, de oferecer sacrifícios ao Senhor, aonde que essas pessoas vão? Eles vão voltar para Jerusalém e o que vai acontecer? O coração deles vai ficar, ai meu Deus, o templo, o Senhor, Jerusalém, a capital. Olha a insegurança deste homem. Próximo versículo. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Meus queridos, se foi Deus que falou para Jeroboão, se foi Deus que estabeleceu, qual era a dúvida? Não iria acontecer, mas a insegurança deste homem em não crer na palavra de Deus fez ele tomar resoluções que acabou com esta nação nova chamada
reino de Israel, ou reino do norte. Versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Opa, opa! Aonde é que nós vimos isso escrito na Bíblia Sagrada? Lembra? Nós já estudamos aqui, nas nossas primeiras lições desta revista. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o povo disse: sobe tu no monte, fala tu com Deus, mas a gente não. E enquanto Moisés estava lá em cima, fizeram um bezerro de ouro e disse: estes são teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha aí, a repetição do mesmo pecado. O que Jeroboão ele fez contra a sua nação, contra o seu povo, em fazer o povo se desviar dos caminhos do Senhor, em implementar maneiras à parte que não eram de Deus para tentar amenizar a religiosidade do povo e permitir que eles não subissem à casa de Deus e tivessem uma experiência com Deus e oferecessem sacrifício ao seu Deus no lugar que Deus havia estabelecido. Próximo versículo. E pôs em Betel e colocou o outro em Dan. Nos 2 extremos, colocou um grande bezerro de ouro e disse: vinde e adorai e trazei-os os vossos sacrifícios aqui. Deus está aqui. Oh, meus queridos. Que trágica maneira de iniciar um reinado. Fugir ou tentar implementar ou mudar o que Deus já tem estabelecido nunca trará prosperidade a ninguém. Nem na Bíblia Sagrada, das histórias que nós lemos, como também nos dias de hoje. Nós não podemos sair daquilo que Deus já determinou, daquilo que Deus já falou, aleluia! Que possamos ter o temor de Deus. Se na sua palavra, se na palavra de Deus, que nós lemos, amamos, está descrito, irmão, se Deus falou, para que a gente vai tentar inventar? Tantos hoje estão trazendo modas, costumes, coisas que não são de Deus. Costumes de nova era, costumes mundanos, coisas que são profanas para dentro da casa de Deus, para tentar dar um jeitinho para poder empurrar as coisas. Não vai dar certo, não vai prosperar, vai cair, Deus vai rasgar, Deus vai tirar, porque não adianta. Com as coisas de Deus não se brinca. Aleluia. E o que é que diz a palavra do Senhor no versículo 31? Também fez, olha aí, não somente construiu deuses para o povo de Israel adorar, voltar à idolatria, mas ele disse também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Irmãos, as pessoas que haveriam de oferecer, haveriam de ser sacerdotes, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser da família arônica, não podia fugir essa regra. E Jeroboão, ele toma sacerdotes dos mais baixos do povo, daqueles que não tinham nada, dos profanos, e traz para poder ser sacerdote de Deus. Não funciona assim com Deus. Não funciona assim com o nosso Deus. Ou é do jeito dele, ou não é. Amém? A imagem que vocês estão vendo aí está na cidade de Dan, ao norte de Israel, e os arqueólogos encontraram a base do altar. Foi erigido por Jeroboão para colocar o bezerro de ouro. Então, você pode ver a grandeza, a magnitude do tamanho deste altar oferecido para deuses estranhos,
o que fez Israel pecar contra o seu Deus. Amém? Muito bem. E em terceiro e último lugar, a predição da caída do reino do norte. Porque Jeroboão iniciou o seu caminho, o seu reinado com a idolatria, a Bíblia vai nos dizer que nenhum dos 19 reis que Israel teve, o reino do norte, depois dessa divisão, todos os reis que eles tiveram, 19, todos foram reis maus, ímpios, que não levaram o povo à vontade de Deus, nem a louvar a Deus, nem se arrepender a Deus. Todos seguiram levando o povo para uma vida de idolatria e derrocada humana e espiritual. Capítulo 14, versículo 15 de Reis diz: também o Senhor, vamos ver agora a palavra que Deus lhe disse por causa de Jeroboão, o que aconteceria com essa nação. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Versículo 16, e entregará Israel por causa dos pecados de quem? De Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Todos os 19 reis ou 18 reis seguiram os mesmos passos, os mesmos pecados de Jeroboão. No outro lado, em Judá, alguns reis se levantaram e fizeram o que foi que Davi, seu pai, realizou. Entretanto, em Israel, no Reino do Norte, todos eles continuaram fazendo o exemplo que o primeiro rei do Reino do Norte fez a este Jeroboão. Versículo 21, porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Meus queridos, que responsabilidade, que culpa este homem levou sobre ele. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. E isso aconteceu no ano 722 antes de Cristo. Amém, meus queridos? E aqui terminamos a nossa lição número 8 sobre estes reis importantes. Um que trouxe grande glória para Israel, outro que trouxe uma derrocada para Israel. E assim, nós vamos continuar estudando essas lições maravilhosas nessa jornada pelo Antigo Testamento. Que Deus possa te abençoar, possa te usar poderosamente, ensinando a estes nossos maravilhosos alunos juvenis para a glória do nome do Senhor. Amém.